Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Elas no Comando. Acreditamos que a presença da liderança feminina é essencial no mundo dos negócios. Mulheres têm experiências únicas que precisam ser compartilhadas, podem inspirar outras mulheres a seguir seus sonhos e a superar seus desafios. A diversidade de vozes é fundamental para que sejam criados ambientes mais justos e inovadores. E para alcançar esse objetivo, aqui, Elas no Comando Podcast, vamos conversar com mulheres reais, lideranças, executivas, empreendedoras e empresárias. Elas irão compartilhar suas histórias, os obstáculos que encontraram em suas carreiras, as vitórias que conquistaram e as lições que aprenderam. Essas conversas irão proporcionar um espaço de empoderamento e apoio mútuo entre as mulheres, onde cada relato se torna uma fonte de inspiração. Esperamos que, ao ouvir essas experiências, outras mulheres se sintam motivadas a ocupar esses lugares no mercado, confiantes de que podem fazer tudo o que desejam, independente das dificuldades que possam encontrar. Juntas, queremos criar uma rede de suporte que ajude a transformar desafios em oportunidades, tornando o caminho mais fácil e encorajador. Vamos celebrar e amplificar a voz feminina nos negócios, porque acreditamos genuinamente que lugar de mulher é onde ela quiser estar e fazendo aquilo que ela quiser fazer. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas no Comando Podcast. E apresentando estou eu, Regina Malta, e a Renata Baldin. Já aproveita e nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, aqui no YouTube, @Elas no Comando Podcast. E hoje a gente vai falar de um tema muito sensível, mas super importante. A gente vai falar sobre violência contra as mulheres, uma luta de todas. E para isso a gente está recebendo uma convidada aqui bem importante para poder falar um pouco mais sobre esse tema com a gente. Nossa convidada super especial é a doutora Maristela Nader. Foi delegada de polícia por mais de 20 anos, é produtora rural e também foi candidata a vereadora nas eleições de 2024 em Valinhos. A mulher mais votada do Partido Republicanos e é vereadora suplente em Valinhos também, né? Exatamente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecê-las pelo nobre convite, aonde vocês realmente realçam a importância da presença da mulher, né, nos cargos de liderança, na vida social, incentivando a que elas façam parte dos recursos econômicos de uma cidade e também nas carreiras dentro da política, da polícia. Afinal de contas, lugar de mulher é onde ela quiser. Exato. Isso aí. Obrigada. Bom, doutora Maristela, a gente gosta de ouvir a opinião de algumas mulheres a respeito dos temas que permeiam essa mesa aqui, né? Então, eu queria ver qual é o significado da palavra maternidade para você. Para mim, maternidade é uma bênção, é o amor incondicional. Depois que nós somos mães, não somos mais as mesmas. É muito grandioso. Carreira, o que significa carreira? A carreira, se você analisar num sentido formal, ela seria a promoção hierárquica ou também a progressão dentro de uma profissão. Mas para mim ela é muito mais que isso, ela representa o amor ao próximo, é nós darmos o melhor que podemos fazer pelo nosso próximo. Sucesso, o que é sucesso? Sucesso, eu diria que é a construção de degraus. E o fracasso faz parte do sucesso. Super importante. Ninguém falou fracasso ainda. Super Exatamente. Muito bom. Aprender a lidar com isso, né? Isso, e se nós cairmos, andarmos para frente. Sim. Sempre. E liderança? Liderança é uma gestão. Gestão de pessoas. Mas eu entendo que para você realmente ser um líder, você tem que estar muito bem resolvido. Tem que ter um autoconhecimento, um controle de si. Para você realmente exercer e não se esquecer do espírito de equipe. Porque ninguém faz nada sozinho. Exato, excelente. Agora conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional, né? Como foi construída a sua carreira até chegar onde você está hoje? Porque escolheu ser delegada. Pois eu tive desde pequena já uma experiência com meu pai, que era juiz criminal. E a minha mãe era professora, e eu prestei, né, a faculdade, passei no concurso de delegada de polícia. Trabalhei no fórum durante o tempo da faculdade, e aí eu já tive um contato mais próximo ao direito, ao senso de justiça.
E quando eu prestei o concurso, eu estava na segunda fase, não só para delegada de polícia, como na promotoria e também na Procuradoria do Estado. Mas eu fiz a minha opção. E não me arrependo nenhuma vírgula. Eu me dediquei aos estudos voltados à carreira de delegada de polícia, fiz cursos em São Paulo, morei em São Paulo e comecei minha carreira em São Paulo. Trabalhei no 91º Distrito Policial, que é na Vila Leopoldina, e também no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, uma verdadeira escola de vida, de trabalho e de vida. Trabalhei no aeroporto de Congonhas e finalizei minha carreira e durante muito tempo trabalhei no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Fiz uma carreira assim realizada, com muito trabalho, muito esforço e acreditando sim na justiça e que tudo é possível. Quando a gente trabalha, a gente conquista. E o que mais te motivou a seguir na carreira? Porque acho que o primeiro cargo, às vezes, pode ter trazido alguns traumas, porque delegado de polícia não é uma profissão mar de rosas, né? Não. E o que te motivou a seguir, continuar ali? Bom, em princípio, eu gostaria até de dizer a vocês que a gente tem todas as dificuldades, né? Um dos primeiros plantões que eu assumi, haja visto o sistema patriarcado, que ainda a gente tem um bom resquício disso, as pessoas me procuravam, e eu já adotando uma postura de autoridade, não no sentido impositivo, mas no sentido de representar o Estado e dar proteção àquele cidadão que busca na sua vulnerabilidade um auxílio do delegado de polícia, me colocava como tal. E muitas vítimas queriam um homem, um delegado de polícia homem. Então, é incrível, né? Mas, assim, com o tempo, a gente vai conquistando o respeito, porque você não impõe o respeito, você conquista. E, graças a Deus, com as dificuldades, conforme eu falei até do sucesso, com as dificuldades nós voltamos mais fortes. A gente aprende, a gente cresce. Então, tive dificuldades, mas, assim, consegui passar por elas e seguir em frente. Fiz uma carreira, assim, de muito sucesso. Fui congratulada por serviços prestados, com medalhas de forças internacionais de paz da ONU. Que legal. Bacana, né? Nossa, bastante. Isso, super é uma reconhecimento, honraria. né? É uma honraria por atendimento à população, pelo serviço prestado, medalha de Tiradentes também, que são Que fornecidas legal. essas medalhas aos policiais, que realmente eles exercem um importante papel na sociedade. Então, me senti realizada. Não é um mar de rosas. Não é. Não é um mar de rosas. E o que na vida é um mar de rosas? Não existe. A gente vê tanta coisa no mundo que a gente fica indignado. Eu, como delegada de polícia, já trabalhei com tantas coisas. E mesmo hoje em dia, eu ainda me surpreendo com a barbaridade de tantos e tantos crimes que nós vemos por aí. Então, a gente tem sensibilidade. E a gente tem que administrar isso. Sim. Eu assisti uma entrevista sua que você conta que ajudou num parto de uma Exato. mulher e que ela acabou colocando o seu nome na filha dela. Exatamente. O que representa isso na sua vida? Deve ser uma coisa muito orgulho, né? Representa uma grande memória afetiva, algo que eu pude fazer pelo próximo. Essa senhora, ela apareceu do nada na delegacia. Eu estava de plantão e ela buscava um auxílio. Ela falou: doutora, por favor, me ajuda, que o bebê vai nascer. Nossa. Eu a coloquei no meu carro, no banco de trás, e fui no pronto-socorro com ela. Aí ela já estava em segurança, a família estava a caminho. Eu a deixei, né, sob os cuidados ali. E depois ela foi me agradecer na delegacia. Ela falou: nossa, doutora, coloquei o nome da minha filha, de Maristela. Olha que Então isso legal. não tem preço. Não. São essas coisas, conforme você acabou de me perguntar, que nos motivam. Nos motivam a sermos melhores a cada dia. Agora falando um pouco dos desafios, né, que você enfrentou durante toda a sua jornada, durante toda a sua carreira. Quais foram os principais desafios e como que você lidou e conseguiu passar por eles? Eu tive vários desafios, né? Além do sistema patriarcado, que eu falei agora há pouco com vocês, tive desafios, porque nós mulheres, nós enfrentamos tripla jornada. Então a gente tem que administrar o nosso trabalho, a gente tem que administrar a nossa família, a gente tem que administrar a nossa casa. Eu tenho 2 filhos, graças a Deus, bênçãos na minha vida. Então, como delegada de polícia, eu
respondia a muitos plantões. Eu já passei Réveillon em favelas. Então, assim, o liame entre a vida e a morte, ele é muito próximo. Então, eu tive alguns desafios de conciliar a maternidade, porque da porta para dentro da minha casa, eu era Maristela, mãe. Né? Eu era mãe, sou mãe, mas assim, eu tinha que deixar muitas coisas da porta para fora. Exatamente. E mesmo assim, não tem como, porque um delegado de polícia, ele responde a plantões. Então, embora eu estivesse na minha casa, eu tinha que ficar sempre atenta aos chamados. Então, a gente tem que administrar o nosso sono, porque eu já cheguei em casa 8 horas da noite, eu jantei, estudei com meu filho mais novo, meus filhos já são mocinhos, né? Moços, aliás, já são, um tem 19 e o outro 17. Mas o menor, né? Eu estudava muito com ele, então eu estudava e na hora de dormir, eu cheguei a ser acionada 2 horas da madrugada. Então, assim, você tem que administrar o seu sono, o seu descanso. Daí eu acho muito importante também a valorização do policial nesse sentido, porque é algo realmente tem a insalubridade. É uma né? profissão estressante, né? Exato. E isso também, já cheguei a sofrer ameaças durante a minha carreira, porque dependendo aonde você vai investigar, o que você está lidando, você sofre ameaças. Em 2006, nós tivemos muitas ameaças do PCC contra policiais. Então, foi uma fase ali muito complicada, mas a gente tem que começar, a gente tem que administrar, né? E sempre ter ali um equilíbrio emocional, um autoconhecimento, também para a gente atender as pessoas, proteger o cidadão, dar todo o apoio que é necessário. Bom, e como delegada, na luta da defesa dos seus propósitos, quais foram os maiores desafios, né? Sofreu alguma uma situação assim que pensou, eu vou desistir, essas ameaças, em algum momento elas te fizeram pensar, não, vou desistir, então vou parar por aqui? Não, jamais. Jamais. Eu sou uma pessoa que eu vou até o fim. Para mim tem começo, meio e fim. Então, muito embora nós somos seres humanos, então o medo faz parte. Né? Principalmente quando você tem seus filhos. Sim. Nenhuma mãe quer abandonar os filhos. Ou deixar eles passar uma situação de risco. Isso, exatamente. Eu cheguei a deixar de sair com os meus filhos num veículo, né, em virtude de ameaças. Mas, assim, jamais desistir. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Foi até o fim. E graças a Deus, aí eu já falo, né, porque Deus é maior que tudo e todos. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Ele sempre me protegeu, sempre me deu essa força, essa coragem. Bom, e a divulgação do seu trabalho, o acesso à informação pode ser uma das ferramentas mais valiosas que uma mulher tem se ela sofre algum caso de violência, né? Exato. O que você recomenda, orienta? Como que você ajuda essas mulheres que acredito aí durante a jornada da sua carreira já chegou até você buscando ajuda por ter sofrido alguma violência? Sim, exatamente. Bom, primeiramente, eu sempre procurei dar um apoio, um auxílio, falar sobre a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, os direitos que a mulher tem, o que configura uma violência doméstica, quais os tipos, né, penais que configuram, porque nós temos a violência patrimonial, violência física, violência moral, violência sexual, né, a violência psicológica. Muitas mulheres ainda não têm conhecimento, né, de que estão numa situação e aceitam aquela situação, elas estão acostumadas. Muitas não deixam os lares porque acham que vai ser prejudicial para os filhos, só que a pior Às vezes coisa... sente uma segurança, né, em ter um parceiro ali, trabalhando, trazendo algum sustento para dentro de casa, né? Exatamente, e é destrutivo para os filhos verem os pais em pé de guerra, brigando, em discórdia. Então, é pior estar junto do que estar separado. Sim. Então, eu sempre procurei orientar, fazer as colocações e os meios também que as mulheres podem procurar, né, buscar as redes de apoio, elaboração de boletins de ocorrência, solicitar medidas protetivas, guardarem provas, não só testemunhais, como imagens, fazer um corpo de delito. E eu aproveito aqui, se vocês me permitirem, passar os canais de informações das mulheres. A gente tem 180, que é a Central de Atendimento da Mulher.
São ligações gratuitas, podem ser feitas nos feriados, finais de semana, em qualquer localidade. Nós temos 190, que é a Polícia Militar, e 197, que é a Polícia Civil. Então, é muito importante tomarem providências, procurarem conhecer as redes de apoio. Em Campinas, nós temos a Casa da Mulher. Eu fui visitar a Casa da Mulher. É um projeto que é executado. A gente tem como coordenadora de políticas públicas a Grazi Coutinho e como secretária da assistência social a Vandercleia. É um local, gente, é fantástico. Lá as mulheres, elas são acolhidas. Elas têm, até para se dirigirem na delegacia, elas têm acompanhamento de um advogado. Então tem apoio jurídico, tem apoio para artesanato, tem o PAT, atendimento ao trabalhador, para elas saírem já com um emprego. Elas têm terapeutas. Gente, é fantástico. Em Valinhos a gente precisa dar uma avançada nisso, né? Porque a gente tem o projeto Guardiã Maria da Penha, mas a gente não tem, por exemplo, a casa de alojamento, porque as mulheres, elas precisam de apoio. Sim. Né? Então não adianta, a grande maioria, ela depende financeiramente do marido. E aí como é que vai fazer com essa mulher? Aí que eu falo também que uma coisa está ligada à outra. Se você analisar em termos criminais, o que explica? Nós temos a lei Maria da Penha, nós temos feminicídio, a lei do feminicídio, e nós temos esse número elevadíssimo, que cada vez cresce mais, de violência contra a mulher. Então, aí entram as políticas públicas, que podem ser adotadas para a gente erradicar, para a gente minimizar esse tipo de crime. Sim. Auxiliar essa mulher que é dependente, para ela se projetar no mercado de trabalho. Entende? Então, uma Isso coisa é fundamental, porque senão você não vai sair daquele ciclo vicioso. Né? Exatamente. Exatamente, isso é muito importante. E você acha que hoje as mulheres que sofrem a violência, elas buscam mais ajuda do que no passado? Ou o número de busca continua igual? Bom, o que eu penso sobre isso, né? Se nós analisarmos, vamos colocar que a grande maioria da população conhece pouco a Lei Maria da Penha. 20% conhece muito. Uma minoria não conhece nada. Mas se nós analisarmos que a grande maioria da população é feminina, 52% da população, e nós analisarmos quantas medidas protetivas nós temos, eu acho que ainda está aquém do que realmente acontece. Muitas ficam em silêncio. Muitas ficam em silêncio. É que às vezes eu imagino que muitas delas não saibam que elas estão vivendo em situações de violência. Por exemplo, o abuso financeiro é uma previsão da Lei Maria da Penha. Isso. E muitas mulheres não se veem nessa situação. Então, a partir do momento, me dá seu cartão de crédito, não usa cheque, não vou te dar dinheiro, tá aqui só R$10 para hoje. Sim. Ela tá vivendo um abuso financeiro que ela nem tá se dando conta. Pois é, por isso que a informação é importantíssima. Você sabe que uma das minhas pautas, depois nós vamos falar, né, sobre a política também, mas uma das pautas era justamente isso, é você colocar de uma maneira educativa, através de programas, campanhas nas escolas, palestras nesse sentido. Como nós temos o PROERD, que é no combate às drogas, que é muito importante, tem escolas que não possuem esse programa, o que eu acho lamentável, mas se nós colocarmos o combate à violência doméstica nas escolas, abuso sexual de criança e adolescente, idosos, bullying, e também outros crimes de redes sociais, a conscientização é uma forte ferramenta para o combate. Então, eu acho isso muito importante, essa conscientização, desde lá de cedo. Sim. Você participou agora, recentemente, das eleições em Valinhos, concorrendo ao cargo de vereadora. Isso. Como é que foi para você essa experiência? E se em algum momento você sentiu algum tipo de discriminação por ser mulher? Porque a política não é fácil, né? E acho que pra gente pode ser que tenha um ingrediente de dificultômetro maior, né? Bom, eu vou dizer o seguinte, em 2022 eu fui candidata a deputada estadual, e agora como vereadora. Eu posso lhes dizer que, graças a Deus, eu me senti, assim, acolhida pelo partido. Nós estamos e estávamos em coligação com o PL, que nos deu apoio também. O Partido Republicanos, do qual eu faço parte, também me acolheu. E aproveitando aqui, eu agradeço, né, o fato de ter sido a primeira mulher
com Uhum. mais votos no Republicanos, mas eu queria deixar bem claro que isso não tira o brilho das demais. Uhum. Verdadeiras guerreiras. Essas mulheres, elas colocam a sua imagem, colocam as suas pautas, dá voz aos seus filhos, Uhum. né? Se A expõe, população. né? Exatamente. Então, todas são muito grandiosas. Eu me senti acolhida. Nós tivemos ali um apoio do partido, nós tivemos apoio no marketing, apoio jurídico, que é muito importante, reuniões que nos foram dadas a respeito de prestação de contas. Então, senti esse acolhimento. Mas eu aproveito fazer uma observação, já que você falou da discriminação da mulher, eu aproveito e falo em âmbito nacional. Uhum. Se nós analisarmos que, não sou eu que estou falando, mas o Conselho Social e Econômico das Nações Unidas diz que mais da metade da população é composto do sexo feminino, Uhum. mulheres. Então a gente tem, vamos colocar 52% de mulheres, 52% de eleitorado feminino. Então, se nós analisarmos a representatividade em âmbito nacional, ela é É pequena. pequena. Quantas mulheres nós temos de representatividade feminina no Senado e na Uhum. Câmara? Na Câmara, salvo engano, não chega a 15%, Uhum. a 18%. É muito pouco. No Senado, não chega a 15%. É muito pouco, muito embora a gente tenha tido um aumento aí, vamos colocar, de 3%, 4% na representatividade feminina nas câmaras municipais, ainda deixa a desejar. Uhum. Né? Então, a mulher ainda tem uma representatividade muito aquém. Eu acho que não chega a 20%. Mas você acha que as mulheres é que não querem concorrer? Eu, Parte delas, isso? primeiramente, temos alguns movimentos. Eu vou citar um Uhum. movimento que é da nossa senadora da República, Damares, que é do Partido Republicanos. Mulheres tomem partido, aonde ela vai aos 4 cantos, né, do Brasil, estados, cidades, incentivando essas mulheres a terem motivação, a terem a capacidade, né, de absorverem um processo eleitoral e estarem ali numa liderança. Uhum. Então, nós temos movimentos das mulheres. Estimulando outras mulheres a Sim, entrarem para a é política, né? fundamental isso. Apesar que ainda a gente tem, olha, está a passos lentos. Uhum. Está a passos lentos. O que eu falei para vocês, eu acho que o sistema patriarcado ainda, embora a mulher tenha conquistado espaços, eu falo como policial que fui, dentro da Uhum. polícia também, que na época que eu entrei ainda Uhum. era uma minoria, Sim. né? Hoje em dia a gente tem várias policiais, mas é um cargo assim mais visto, Masculino, né? né? Masculino e tal. A política, a gente ainda tem o que crescer, porque se for para a mulher, ela atingir ali um grau, vamos colocar, de igualdade nesse sentido, eu acho que vai, nesses passos, vai uns 100 anos. Então, Existem estudos que falam isso, né? Que não só na política, mas assim, para a mulher alcançar a igualdade realmente, Gente. né? Frente aos cargos que os homens ocupam hoje, aqui no Brasil iria, se eu não me engano, 130 e poucos anos, né? Se Exatamente. continuar no ritmo que estamos. Exatamente, mas a gente não pode desanimar. Não. Isso não é um fator para desanimar. Pelo contrário, né? Tentar antecipar isso. Exato. Vamos cortar esse prazo. Agilizar para encurtar esse tempo. Exatamente, mas aí eu aproveito e faço uma observação. Se a gente tem 52% de mulheres, por que a gente tem uma representatividade feminina tão pequena? Uhum. Se vocês analisarmos, na minha cidade, Valinhos, temos 19 cadeiras, nós temos só 2 vereadoras eleitas. Campinas, aqui do lado, 33 cadeiras, 5 mulheres eleitas. Aqui em Paulínia, você não tem nenhuma, são 18 Aqui cadeiras. não tem nenhuma. Poxa vida. Então, o que acontece? Porque se você olhar também, das 11 capitais com prefeitos eleitos, não temos uma mulher. Uhum. Embora esteja crescendo na Câmara, Uhum. né, ainda está muito aquém. Está muito aquém do que a gente espera. E a gente tem que se unir, porque eu não entendo isso. A união das mulheres, a força feminina, ela leva a algo promissor, né? Porque a dor de uma é a dor da outra. Eu, como mulher, mãe, eu vou entender a dor daquela mãe, a dificuldade dela pôr um filho em creche integral, a dificuldade dela fazer um exame. A gente vê aí o câncer de colo de útero, a gente vê o câncer de mama e tantas outras coisas. Então, a mulher ela tem que ter essa visão, e não a visão de concorrência, a visão de, poxa, ela vai me representar, Exato. ela vai entender minha dor, né? No caso de violência doméstica também, vamos tirar as mulheres dessa situação, Sim. porque é ruim para todo mundo. Então, enfim, eu só espero que as mulheres também tenham mais conscientização
né? Com Para certeza. realmente uma ajudar a outra, né? Exato. Enfim, você promover uma outra mulher não significa que você está se rebaixando, né? Acho que às vezes tem isso, essa invejinha, Invejinha, né? Enfim, são Tem questões... muitas mulheres maravilhosas, né? A gente não Tem, pode com generalizar, certeza. assim como homens, né? Que tem, em Uhum. virtude do sistema patriarcado, Sim. acaba votando só em homens, Sim, né? Então a gente vê o quê? Pouca renovação sim. nas câmaras Sempre os municipais. mesmos, né? Exato. Bom, agora falando de liderança, ao longo da sua trajetória profissional, você liderou tanto homens quanto mulheres. Você se aperfeiçoou nesse quesito de liderança? Como foi para você esse desafio de liderar e de inspirar outras pessoas? É maravilhoso, né? Conforme eu falei para vocês, a gente tem que ter o nosso autoconhecimento. Porque para Uhum. você liderar pessoas, você tem que estar equilibrado, né? Você tem que ter conhecimento. Durante a carreira, eu fiz vários cursos, né? A polícia proporciona cursos na academia de polícia, e também quando você é promovido para as classes, né? Na carreira, você também faz cursos na academia de polícia para se atualizar. E o segredo maior, eu vejo, que é o respeito. A gente tem um lema muito importante na academia de polícia, que a gente sai depois que nós fazemos lá o curso para a carreira e sermos, né, ativos aí nas delegacias, enfim, que esse lema é: a cortesia não compromete a valentia. Uhum. Que legal. Então, é o lema mais importante. Então, dá para você ser cordial, dá para você colocar a sua postura, você adquirir o respeito Uhum. das pessoas, homens, mulheres, mas você também não pode se esquecer do espírito de equipe, Uhum. porque ninguém lidera sozinho. A gente tem equipe. Sim, Então, eu sempre tive muita observação nessa questão. sim. Falando um pouco, né, das mulheres que procuram ajuda, enfim, realmente os números associados a feminicídio, isso tem aumentado muito? Ou no passado já existia, mas não era tão divulgado? Como que é essa questão? Olha, se você for analisar, historicamente falando, sabia que desde as ordenações filipinas havia institucionalização do feminicídio? Desde lá, tempos Nossa. bem antigos. Se você analisar, quando que a mulher começou a votar? 1932, Uhum. né? Na gestão do Getúlio Vargas. Sim. Faz muito tempo. A industrialização, a mulher saiu para as ruas, os movimentos feministas. Aí você vê a Constituição Federal, que dá direitos iguais. Aí você vê a Lei Maria da Penha e o feminicídio. Ainda é elevado. E está só Crescendo a aumentando. cada dia. Exatamente. Então, assim, em termos de leis, você pode até aumentar a pena. Feminicídio, você o coloca lá nos crimes hediondos. Você pode aumentar a pena. Né? A pena máxima é de 30, vai para 40, você pode aumentar. Só que se não estiver associado, conforme nós conversamos, com políticas públicas, Sim, nada não vai mudar. adianta, porque é um conjunto. Sim. É um conjunto. Você tem que ir na causa raiz, né? Exatamente. Trabalhar a causa raiz para Uhum. que isso não venha a... Ter novos casos, Exato. né? Exatamente. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido. E sobre a violência política, qual que é a sua opinião? Bom, infelizmente, segundo dados estatísticos da Unirio, nós tivemos entre julho e setembro Agora. isso, exatamente, nessas eleições de 2024, 338 violências políticas. Dessas, 88 são atentados Nossa. à vida de pré-candidatos, de candidatos. É muita 33, coisa. 33 vieram a óbito. Nossa. Então, eu fico pensando que no momento onde se deveria ter mais o exercício da democracia, a representatividade, a escolha daquele que vai nos representar, é o momento onde tem ameaças, intimidações, compra de votos. Isso eu acho um absurdo, é inadmissível. A gente acompanhou recentemente o atentado aonde o prefeito de Taboão da Serra, né, acho que, salvo engano, candidato à reeleição, ele foi atingido por tiros de fuzil. Nossa. Então, assim, isso é inadmissível. E eu acredito nessa linha que uma política voltada à educação, nesse sentido, a educação política em si, para mostrar para os nossos jovens a importância da gente colocar representantes que realmente, né, nos dê essa credibilidade, que façam a diferença e não haja compra de votos. Porque o que pode ali aparentar, né, ser muito bom naquela hora,
que é a compra de votos, depois vai custar muito caro. Sim. E não só para a pessoa, mas para a família, para as futuras gerações. Então, eu sou muito a favor disso. E nós acompanhamos também que tem 2 vertentes nesse tipo de crime. Uma delas é a polarização, os extremismos. E a outra é a inserção do crime organizado dentro do processo eleitoral. Isso é lamentável. Mas o TSE, em virtude dessa situação, se mostra muito preocupado. Eu espero realmente que nós tenhamos algo nesse sentido, mais que nos dê mais segurança daqueles bons candidatos, eles participarem sim do pleito eleitoral e não serem intimidados a pedir votos ou mostrar suas propostas em virtude desse tipo de comportamento criminoso. Sim, não, isso é muito sério, é muito importante, né, ter isso mais desenvolvido. Exato. Não, e isso pode ser um fator, assim, decisivo também para as mulheres, de falar, não, eu não vou entrar nesse meio porque eu tenho minha família, eu quero minha proteção, eu não vou me enveredar nisso. Risco, né? Exato, porque é muito absurdo esses números, né? Você vê, os bons candidatos, então, vão parar de se candidatar com medo, com apreensão, e a gente vai estar sempre naquele ciclo dos mesmos, e, enfim, nada vai mudar. Exatamente. Os candidatos, os pré-candidatos, não podem se tornar reféns de um sistema criminoso, né? De um sistema que manipula. Sim. Manipula votos através da compra de votos. Então, isso é um verdadeiro absurdo, porque é onde se deve exercer. É o momento de se exercer a democracia. A democracia. E vira o quê? Um embate, um combate, uma guerra. Sim. Isso vem do que você falou mesmo, né? Da educação, desde lá, trazer isso para dentro das escolas, porque são esses cidadãos que vão lá na frente votar e vender o seu voto, aceitar isso não pode, né? E não só isso, e não só votar, como também vão ser candidatos. Sim, exato. O exercício livre da democracia, né? Tem que haver, né? Exatamente, muito importante. Sim. Tem alguma coisa na sua carreira que você acha que fez errado e que se você voltasse no tempo, você faria diferente? Olha, errar é humano. Né? A gente erra. Não, algo é que você se arrependa. Se arrependa. Não me tomou arrependo caminho de nada. errado. Eu não me arrependo de nada. E sabe por quê? Porque são com os erros que a gente aprende. Sim, então, não tenho que me arrepender, não. Senão, se você, hoje, com a maturidade que você tem hoje, pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Maristela de 15, 20 anos atrás, que conselho você daria? Talvez menos ansiedade. Né? Porque na minha carreira eu sempre, como era tudo, você tinha que resolver tudo na hora. Isso aí acho que gerou um pouco de ansiedade, de eu querer uns resultados muito rápidos ali. Eu acho que hoje eu já penso diferente. Mas talvez isso. Porque o resto eu fiz o que tinha que ser feito. Sim. Não me arrependo de nada. E qual que é o seu maior propósito hoje? O que te motiva a seguir? O que me motiva é acreditar. A minha fé em Deus, em primeiro lugar, que me fortalece. É a vontade de poder ser melhor a cada dia, de poder ajudar o próximo com a experiência que eu tenho, de poder servir a Deus, servir a população, é fazer a diferença. Isso me motiva. Isso é o propósito. Exato. Esse é o meu propósito. Bacana. Maristela, aquela câmera ali é todinha sua. E a gente quer ouvir qual que é a mensagem que você quer passar de encorajamento e inspiração para as mulheres que estão nos assistindo. Bom, dizer que nunca permitam que ninguém acabe com os sonhos de vocês. Não permitam sofrer nenhuma violência, quer seja política, seja física, e as outras violências que eu falei agora há pouco, em qualquer âmbito da sua vida. Seja forte, seja firme, busque as redes de apoio, busque as autoridades, não viva assim, porque o fim não é bom, né? A gente tem acompanhado muito isso, então seja forte, se resguarde, tenha autoconfiança, autoestima, autovalor. E é isso, e contem comigo sempre, que eu vou estar do lado de vocês. Afinal, juntas somos mais fortes, com certeza. Maravilha, muito obrigada. Muito obrigada bom. a você. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite. Acho que passou uma mensagem maravilhosa. Obrigada. Espero que vocês todas tenham gostado. A gente vai deixar as redes sociais da Maristela disponíveis no link
E espero que vocês gostem, curtam nossos vídeos e acompanhem as nossas entrevistas. Eu quem agradeço a vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.